Como a alimentação pode auxiliar na saúde do intestino? É o assunto que nós vamos conversar agora com a nutricionista clínica Cristiane Leite. Bom dia, Cris. Obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia, Jorge. Bom, Cris, por que a saúde intestinal é tão importante para o bem-estar geral? O intestino é um órgão, Jorge, que ele dita, de fato, a qualidade da nossa saúde, né? No intestino que ocorre ali a digestão, a metabolização, produção de enzimas, enfim, tudo que está relacionado com o que nós ingerimos, né? Então, é um órgão de extrema importância e, com o passar dos anos, todos os estudos e aprimoramento foi se observando que o intestino ele tem impacto direto na nossa imunidade, né, na produção de proteínas importantes para o nosso corpo, e aí impacta diretamente na nossa saúde, né? A famosa flora intestinal, né, que hoje em dia a gente fala microbiota intestinal, são ali vários micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, que vivem no nosso intestino e eles atuam de forma simbiótica, né? Eles atuam de forma conjunta com o nosso corpo. O que significa ter um intestino saudável? Quando a gente pergunta o que é o intestino saudável, Jorge, o que vem primeiro à mente? Eu acredito que os nossos ouvintes podem dizer assim, façam essa reflexão aí, vocês onde estão nos ouvindo. O intestino saudável é aquele que a pessoa evacua todos os dias, né? Faz cocô todos os dias. Tem uma regularidade. Né? É um dos sinais. Uhum. Mas, de fato, o intestino saudável é aquele que tem todas as suas funções de forma correta, saudável, né? Então, uma das funções do intestino é expelir tudo aquilo que nosso corpo não vai utilizar após a digestão. Então, um dos sinais de um intestino saudável é, de fato, uma frequência na evacuação e também a forma, né, o desenho, a qualidade daquelas fezes. E quais os sinais que a gente pode divulgar, né, de que a saúde intestinal pode estar comprometida? Temos alguns sinais que nós, em casa, a gente já que é consegue possível avaliar. Perceber. Isso. O primeiro dele, eu diria que seria a frequência de evacuação. Então, aquelas pessoas que ficam vários dias sem conseguir evacuar, né? Sabe aquela expressão, assim, a pessoa está enfesada, né? Está mal-humorada. Quando a gente fala que a pessoa está enfesada, o que vem na mente? É mau humor, né Jorge? Isso. Mas, de fato, imagina, né? Você se alimentar e não conseguir eliminar aquilo que o teu corpo não vai utilizar, a pessoa está enfesada. Então, um dos sinais é não conseguir evacuar de forma frequente. E aí, forma frequente é todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, ou até de 2 em 2 dias, né? Um dia sim, um dia não. Desde que, daí vem outro sinal, a consistência das fezes sejam consistências boas no sentido da avaliação dessa consistência. Então, fezes muito endurecidas, como desenho de cabritinho, né? Parece que tá fazendo como se fosse cabritinho, aquelas bolinhas. O nome é fezes encíbalos, tá? O nome técnico. E ou fezes muito pastosas, líquidas, ou até mesmo, Jorge, essa variação de consistência de fezes. Um dia a pessoa evacua fezes muito endurecidas, no outro dia evacua fezes muito amolecidas. Essa discrepância é sinal de alguma coisa. E aí nós temos uma avaliação que se utiliza no consultório, chamado escala Bristol. Então, depois vocês anotem para procurar no Google, né? O que é a escala Bristol? Vai vir um desenho de uma tabela, o desenho das fezes. Então, fezes normais na escala Bristol está entre 3 e 4, que são fezes parecidas com salsicha ou uma banana madura, sem rachaduras, sem dificuldade de ser expelidas, não pode boiar, não pode ter sangue, não pode ter muco.
é mais um indício de avaliar a saúde intestinal. Muita cólica, sangue nas fezes, muco, né? O muco nas fezes, Jorge, é semelhante ao muco das nossas narinas, tá? Certo. Então, assim, é importante que ao evacuar, a pessoa observe as fezes. Parece uma coisa Tem gente que não desagradável, vai concordar, né? com isso, né? Com certeza. Mas eu posso dizer que observar as fezes e a forma com que essas fezes, o desenho delas, a dificuldade ou não delas serem evacuadas, o que existe ali, se tem sangue, se tem muco, são sinais muito importantes da saúde do intestino. Muitas vezes é, inclusive, sinal e sintoma de algo que está acontecendo no teu intestino. E existe relação entre intestino e saúde mental? Diretamente. Sério? Bom, tem muitos profissionais da saúde, Jorge, e não profissionais, né, que dizem assim, o intestino é o segundo cérebro. Isso tem uma explicação, que é porque no nosso cérebro são produzidos os nossos neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, adrenalina e por aí vai. Lá no intestino também é produzido boa parte da serotonina produzido no nosso corpo, né? A serotonina é aquele neurotransmissor que está relacionado ao bem-estar, ao humor, à tranquilidade, né? Só que a serotonina produzida no intestino, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira hematoencefálica é uma proteção que o nosso cérebro tem para substâncias nocivas, substâncias tóxicas, não irem para o cérebro. Só que a serotonina produzida no intestino, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, produzida no intestino não vai para o cérebro, tá? É um primeiro ponto. Então, apesar da gente falar que o intestino é o segundo cérebro, mas a serotonina produzida no intestino não vai para o cérebro. Mas ela é extremamente importante para a função intestinal. Tanto para os movimentos, né, que são chamados movimentos peristálticos, então o nosso intestino ele está em movimento o tempo todo, tanto quanto para a qualidade da nossa microbiota intestinal, né, que são, como eu falei no início, todos os micro-organismos que estão ali, que são a população do nosso intestino. Então, nós temos bactérias benéficas e bactérias patogênicas, ou seja, bactérias boas e ruins. As patogênicas, se elas se desenvolvem em maior população, elas vão causar alguma doença. Gastroenterite, por exemplo, é uma delas, né? Agora, o ideal é que o nosso intestino tenha mais populações de bactérias benéficas, porque elas sim vão ter uma atuação para a saúde do nosso corpo. E o inverso também existe? A saúde mental também pode interferir na saúde intestinal? Tem exames recentes, Jorge, porque a saúde intestinal ela vem sendo estudada cada dia mais. De fato, ela Até é um pelos foco... casos que vêm sendo registrados, que acontece que chamam muita atenção, né? Exatamente. Tanto as neoplasias, que são os câncer, tanto quanto as outras doenças, né? Muitas doenças inflamatórias intestinais, que estão muito relacionadas com a atualidade, né? Com o nosso estilo de vida atual, dos últimos 30 anos, vamos dizer assim. E vários estudos vêm mostrando, sim, a relação de depressão e saúde intestinal. Isso porque está relacionado com o que nós chamamos de permeabilidade intestinal. Então, uma breve aula da anatomia do intestino. Então, o intestino ele tem uma camada de célula, né, dentro dele, chamada enterócitos. São células que estão unidas, grudadinhas umas com as outras. Quando eu penso em célula da pele, uma está sobreposta à outra, uma está em cima da outra. No intestino é uma grudadinha com a outra. Entre uma célula e outra, eu tenho uma estrutura que em português a gente chama de junção forte, que é como se grudasse uma célula na outra. Quando eu tenho uma alimentação rica em
ultraprocessados e pobre em fibras, eu tenho um afastamento de uma célula e outra. Ou seja, eu tenho uma permeabilidade intestinal. O que está dentro do intestino passa para a corrente sanguínea, o que não pode acontecer. Isso explica também, Jorge, o porquê que nos últimos anos tem tanta alergia alimentar. Não é muito comum hoje em dia alergia alimentar de vários tipos de alimentos. Trigo, leite, por aí vai, né? Exatamente. Está relacionado diretamente com a saúde intestinal, com esse afastamento das células, a diminuição dessa junção forte ali grudando uma célula com a outra, e está relacionado com a alimentação. Porque o que faz essa integridade da junção de uma célula com a outra são as substâncias que as bactérias benéficas produzem a partir das fibras. Então, quando eu tenho ingestão de fibras, legumes, verduras, grãos integrais, arroz, feijão, enfim, eu tenho mais produção dessas substâncias, que são as dos graxos, tá? Produzidos pelas bactérias do nosso intestino. Então, eu não ter uma boa alimentação faz com que eu tenha mais permeabilidade intestinal. E aí, o que é passado para a corrente sanguínea, que não deveria estar ali, pode transgredir a barreira hematoencefálica e ir para o cérebro, né? Então, substâncias inflamatórias, substâncias tóxicas. Essa é a explicação pelo qual tem relação de depressão com saúde intestinal. Olha só. É complexo, bom conhecimento, né? Uma aula aqui hoje, né? É complexo, né, Jorge? Por que as mulheres têm mais problemas de evacuar? As mulheres têm mais prisão de ventre. Eu estou falando aqui, eu não sei se tem dado estatístico para isso. Tem? Uhum. Tá, mas assim, a gente percebe no dia a dia, né? Está relacionado muito com a ação hormonal. Então, nós mulheres temos variações hormonais quase que semanal, né? O ciclo menstrual. E os homens não, vocês são regidos pela testosterona, que é linear praticamente a vida toda, né? E a mulher não, nós mulheres temos essa variação dos estrogênios e da progesterona que impacta diretamente no peristaltismo, que são os movimentos que o intestino faz. Então, fato. Isso preocupa, muito, Cris? Muito, porque quando eu tenho uma dificuldade na evacuação, quando eu tenho menos frequência na evacuação, é fator de risco para câncer de intestino. Um dos fatores de risco para câncer de intestino é a menor frequência de evacuação. Então, sempre é bom ter um acompanhamento. Sempre. Eu digo, Jorge, que no consultório, de 8 em 10 mulheres me relatam alguma dificuldade em evacuar. Pois é. Fato. E tem um outro fator, que é o fato das mulheres gestarem. Quando a mulher gesta, ela aumenta muito devido, né, às estruturas, o bebê, todas as estruturas que se desenvolvem durante a gestação, aumenta muito a pressão pélvica. Então, é muito comum que durante a gestação e após a gestação, inclusive quando tem parto normal, isso pode acontecer também, tem um relaxamento dos músculos pélvicos. E as mulheres desenvolvem chamado anismo, que é quando perde realmente a força dos músculos ali do esfíncter anal. Então, acaba tendo dificuldade da evacuação, de expelir as fezes. É outro ponto, né, que os homens não passam e as mulheres passam por isso. Como a alimentação influencia diretamente na saúde do intestino? Então, assim, primeiro ponto, quando eu falo em frequência de evacuação e qualidade das fezes, então, voltando lá, anotem para vocês pesquisarem, para vocês avaliarem a qualidade das fezes de vocês, escala Bristol, vocês vão procurar. É uma tabelinha bem fácil de ler, tá? Bem simples. Primeiro ponto, o intestino funciona com hidratação, água e fibras. Frutas, legumes, vegetais, folhosos, tudo que é rico em fibra, tá? Então, nós temos fibras, a maioria das fibras não são digeríveis, né? Tem fibra solúvel, que ela é hidratada e forma gel. Querem um exemplo de uma fibra solúvel? Bota um copinho
de semente de chia e bota água. Espera 2, 3 horas, vai formar um gel. É uma fibra solúvel. Todas as fibras solúveis vai formar gel no nosso intestino e vai fazer com que as nossas bactérias intestinais sejam alimentadas, produzindo substâncias benéficas. Butirato é uma delas, que é um ácido graxo, melhorando a qualidade do nosso intestino. Então, tem que ter água e tem que ter fibra. E aí, Jorge, o problema é que a nossa população vem ingerindo menos fibras, menos alimentos naturais ricos em fibras a cada ano, né? Exemplo disso é uma pesquisa que saiu recente, né? A USP, né? A Faculdade de São Paulo, a Federal de São Paulo, fez uma pesquisa. Florianópolis é a capital que mais consome ultraprocessados, né? Alimentos ultraprocessados. E Blumenau fica no 8º ranking. No ranking fica no 8º lugar. Das 20 cidades pesquisadas, 19 fica em Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um estado onde nós temos muito consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são modificados na indústria, né? Que aí eles são pobres em fibra, pobre em nutriente, muito rico em caloria, farinhas refinadas, que é um problema para o nosso intestino, porque o intestino precisa de fibra, tá? Então, um dos pontos de observar a saúde do intestino é tomar mais água, fazer com que o intestino funcione bem, consumir fibras. Temos os alimentos probióticos também, tá? Fibras são prebióticos, porque eles alimentam as bactérias boas que já existem no nosso intestino. E os alimentos probióticos são aqueles que já vêm com bactérias boas na sua fermentação. Falando em saúde do intestino, que tipo de alimentos a gente deve ou evitar ou consumir com moderação, com cuidado? Sempre moderação com alimentos ultraprocessados, que são esses industrializados. Os salgadinhos, as panificações, excesso de alimentos açucarados, são alimentos que não são naturais, né? Então, dar preferência para alimentos mais naturais. Então, aquela máxima de descascar mais e desembalar menos, eu não gosto muito dessa frase de forma geral, não, mas aqui para o intestino funciona bem, Jorge. Porque, de fato, eu ter mais alimentos ricos em fibras, tá? Então, dá preferência, vai almoçar, dá preferência por uma boa porção de vegetais, uma boa porção de legumes, né? A gente já viu agora recente que, se eu não me engano, Harvard, fazendo ali um apanhado dos padrões alimentares mundo afora, o padrão alimentar brasileiro, arroz e feijão, foi visto como muito benéfico, também relacionado com a quantidade de fibra que o feijão tem, né? Então, há uma alimentação rica em alimentos mais naturais, diminuir fritura ao máximo, controlar o consumo de carne vermelha. Isso é uma orientação tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto do Ministério da Saúde e das sociedades médicas, né? Porque o excesso de consumo de carne, principalmente vermelha, aumenta a excreção dos ácidos biliares e eles estão relacionados com o desenvolvimento de câncer de cólon, ou câncer de intestino, ou colo retal, né, que é a porção final do intestino. Uhum. Bom, é necessário suplementar ou só com a alimentação já é possível ter bons resultados com a saúde do intestino? Na maioria das vezes, Jorge, só a alimentação, se for de qualidade, é o suficiente. Mas, é claro, a pessoa tem que ter uma boa rotina alimentar, né? Com frutas, com legumes, né? Hoje é preconizado uma média de 25 a 30 gramas de fibra, mas isso, traduzindo para alimento, é uma média de 400 gramas de alimentos ricos em fibra, né? Então, é preconizado de 3 a 5 porções de frutas por dia, é preconizado pelo menos uma porção de legumes por dia, né? Que seja ali de 100 a 120 gramas, então, ou no almoço ou no jantar, ou dividido nessas duas refeições.
Isso pensando em alimentos ricos em fibras. Pensando também em alimentos ricos em probióticos, exemplo para ser fácil encontrado, iogurte natural. O iogurte kefir, né, que ele é mais ainda fermentado do que só o iogurte natural, é bem benéfico porque tem bastante probióticos. A kombucha, né, muita gente ainda não conhece, mas é uma bebida fermentada, né? Aqui nós temos o chucrute, que é o fermentado do repolho, também com bastante probióticos. São exemplos de alimentos que você pode ter no teu dia a dia para melhorar a tua função intestinal. Que é muito importante, Que é né? muito importante. Cris, chegamos ao final aqui. A gente teria mais uns 3 dias, eu acho, para conversar. É assunto, né? Falou intestino, é assunto. É verdade. Mas como os ouvintes podem acompanhar o teu trabalho e entrar em contato com você, Cris? Pode entrar em contato pelo @Cris Leite Nutricionista. Lá tem o link para o WhatsApp, ou pode chamar no direct também. Um alerta importante, né, Jorge? Infelizmente, nós perdemos a cantora Preta Gil nesse domingo, né? Ela teve o diagnóstico de um câncer coloretal há 2 anos atrás. De fato, é um câncer muito agressivo. E a prevenção dele está totalmente relacionado com o estilo de vida. Então, o controle do peso, menor ingestão de álcool, cigarro, melhora da alimentação, de tudo que nós falamos aqui hoje, tá? E também o exame, né, que é feito a colonoscopia a partir dos 50 anos. São formas de prevenir esse tipo de câncer, que é muito agressivo, tá? Então, se você tem aí dificuldade de evacuar, tem o intestino preso, não funciona muito bem, tem variações de consistência, como eu falei, procure um nutricionista para adequar a sua alimentação e ser encaminhado para outra especialidade médica, caso necessário. Obrigado e uma ótima semana. Obrigada, Jorge.